Oi, amiguinhos, tudo bom? Amiguinhos, eu vou resolver aqui uma questão com vocês, que eu vou voltar naquela velha máxima que eu sempre falo aqui, que você tem que se preparar por provas, com questões de prova, para você aprender a ter desenvoltura, jogo de cintura e acertar até o que você não souber. Seja amiguinho, se você tiver mente fria para fazer prova, você acerta até o que você não sabe. Por quê? Porque olha só, as alternativas, elas estão ali para te dar uma pista e você vai usar as alternativas a seu favor, certo? Então, vamos raciocinar uma coisa. Algumas perguntas, elas são assim, você tem que escolher uma alternativa correta. Só uma daquelas está correta, tá? E outras não, porque tem 4 frases, elas podem ser verdadeiras ou falsas, e aí no final te pergunta assim, as verdadeiras são a 1, a 4 e a 10, e a 3, por exemplo, né? Então, o que você tem que saber? Por exemplo, quando você quer saber se uma coisa está correta, raciocina comigo. Se eu falo assim com você, isso aqui é branco, eu estou correta, porque é branco. Se uma pessoa falar que é verde, ou seja, essa pessoa está falando uma outra coisa, não existe possibilidade de nós duas estarmos corretas. Ou eu estou certa, ou ele está certo, ou os dois estão errados. Por quê? Uma pessoa pode falar que isso aqui é vermelho e a outra falar que é preto. Então, as duas estão erradas. Se uma falar que é branco, ela está certa, e somente ela está certa. Porque são questões que uma contradiz a outra. Então, essa questão da contradição entre as alternativas, você tem que estar ligado igual uma águia. Por quê? Porque é o seguinte, se a primeira questão, se a primeira frase contradiz a segunda, o que você sabe? Que uma está falando que o objeto é branco e a outra é azul. Não existe possibilidade das duas estarem certas ao mesmo tempo. Então, todas as alternativas que tiver a 1 e a 2 na resposta, no gabarito, você não pode marcar. Então, automaticamente, você elimina essa letra, certo? Isso é uma das coisas que você tem que prestar atenção e que você só aprende fazendo questão de múltipla escolha. É por isso que eu falo, repito, digo de novo, falo de novo. Você só aprende a fazer prova de concurso fazendo provas de concurso. Para ficar forte, você tem que fazer força. Não existe outra possibilidade. Eu estava vendo isso num vídeo de uma menina que ela tem um Instagram, né, e um canal no YouTube também, ela chama Laura Morim, tá? Depois, se vocês quiserem olhar, e ela dá muita dica para concurseiro. Eu adorei essa frase que ela falou, e é a mais pura verdade. Como você quer ficar forte sem fazer força? Como você quer passar em prova de concurso se você não treina por prova de concurso, né? Prova de Cefet, prova de colégios técnicos em geral. Então, você tem que começar a observar isso quando você está estudando. Estudar para fazer prova não é só ver teoria, né? Você saber que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, não. Você tem que acertar questões. E eliminar alternativas impossíveis é o primeiro passo. Essa questão, vou tratar disso com vocês. Outro exemplo também, e isso em exatas é bastante interessante, porque exatas, gente, existe o sim e o não e pronto, não é? Exatas, existe o sim e o não e pronto. As humanas, geralmente, não é assim. Existe uma interpretação subjetiva das coisas. Agora, matemática, física e química é e pronto. Então, você consegue utilizar essa exatidão, como o próprio nome diz, a seu favor para acertar até aquilo que você não sabe. Ou seja, às vezes dá para você usar raciocínio lógico nas respostas, né? Diferentemente de outras matérias que às vezes não tem tanta lógica envolvida assim. Um outro exemplo que eu vou te dar. Por exemplo, eu falo assim com você, você vai escolher para mim a opção mais vantajosa, tá? O que compensa mais? Eu comprar 5 quilos de arroz e pagar R$40, ou eu comprar 10 quilos de arroz e pagar R$80. Raciocina. 5 quilos, pagar 40. 10 quilos e pagar 80. Olha só, essas duas alternativas, elas significam a mesma coisa, porque cada quilo está saindo a R$8. Então, no frigir dos ovos, dá no mesmo. Só que a questão na prova é uma só é correta. Então, se essas duas são iguais, elas são erradas. Você não vai marcar elas, nenhuma das duas. Então, automaticamente, você já elimina 2 alternativas, certo? Porque você tem a perspicácia de saber que quando uma alternativa é igual à outra, as duas são erradas dentro daquele contexto de que apenas uma é verdadeira. Porque, como eu acabei de falar, tem questões que só uma é verdadeira. Tipo, qual é a correta? E tem questões que tem 4 frases e que você tem que escolher as corretas. Entendido? Então, você tem que começar a treinar por provas, a ter desenvoltura de fazer prova, acertar até o que você não souber usando a lógica. Exatas é isso, certo?
Essa é a diferença, né, do estudo que eu faço nos meus cursos. Eu te ensino a ter essa frieza maquiavélica para você fazer prova, não só acertando as questões por razões teóricas de conteúdo do que você sabe. Eu te ensino a olhar as questões numa outra perspectiva para você acertar, inclusive se você estiver lá na hora da prova e não conseguir fazer aquilo, por métodos oficiais, empregando os conhecimentos teóricos das matérias, certo? Então vamos lá ver essa questão que eu vou ressaltar todos esses pormenores com vocês, tá? Outra coisa, no final, eu vou deixar linkado alguns vídeos de técnicas de chute que eu ensino vocês a fazerem as questões com outra olhada. Não é do jeito que você aprendeu na escola. Por quê? Você deixa método escolar para a escola e para passar em concurso você usa método de concurseiro. Beleza? Bora lá então? Eu vou te mostrar aqui uma questão que é sobre ter sagacidade para fazer prova, tá bom? Independente do que você sabe ou não de química. Essa questão aqui, se você for uma pessoa que tem leitura e interpretação de texto, senso de lógica, você não erra essa questão aqui, tá? Vamos lá que eu vou ler e vocês vão entender por quê. O gráfico abaixo apresenta a relação entre a massa e o volume de um determinado material a 25 graus Celsius. Eu vou apagar esse gráfico, só para vocês terem uma noção de que eu nem preciso saber do que se trata. Porque as informações aqui, elas são conflitantes. E isso costuma acontecer muito em questões que são desse tipo, que você tem que pegar só as corretas, ou só as falsas, ou verdadeiro e falso, etc. Tá? Com base na análise desse gráfico, foram feitas as seguintes afirmativas. A densidade do material é 10 gramas por ml. 1 litro do material tem massa igual a 1000 gramas. Observa uma coisa aqui. Faz de conta que você não sabe nada, você nem olhou o gráfico, você não entendeu patavinas de nada. Se você adota essa aqui, peraí, deixa eu aumentar de novo aqui, dar um zoom aqui. Se você adota a primeira como sendo verdadeira, automaticamente a segunda tem que ser falsa. Por quê? Olha só para vocês verem. Aqui. Se a densidade é 10 gramas por ml, isso significa que cada 10 gramas ocupa um espaço, um volume de 1 ml. Aí na segunda fala assim, ó, 1 litro do material tem massa igual a 1000 gramas. Então, isso aqui é uma fração equivalente. Se você tiver 1 ml e tem 10 gramas, então 1000 ml, que é 1 litro, você vai multiplicar 10 gramas por 1000. Então vai ficar 10.000. Ou seja, a alternativa 1 e a 2, elas não podem estar corretas ao mesmo tempo. É a mesma coisa que você falar assim, esse objeto é branco. Aí outra pessoa fala, esse objeto é azul. E outra pessoa fala assim, esse objeto é vermelho. Quais são as possibilidades? Que uma pessoa esteja certa, ou então que, vamos supor, se falou que é verde e amarelo, ambas estejam erradas. Mas pessoas que falam coisas opostas não podem estar as duas certas. Ou estão as duas erradas, ou uma está certa e a outra está errada. Isso é princípio de lógica, tá bom? Ou seja, você vai descartar todas as alternativas que a 1 e a 2 tiverem, beleza? Então aqui, ó, nunca na vida que pode ser a letra A, porque a 1 e a 2 estão falando coisas opostas, portanto não tem como ambas estarem corretas. Agora vamos olhar a 3 e a 4. O material tem densidade superior à da água. E a 4, caso seja immiscível em água, esse material flutuará na água. Aqui, na 3, está falando assim, o material é pesado, é denso, ele vai lá para o fundo. E na outra está falando, não, o material é leve, ele vai lá para cima. Ou seja, novamente, duas questões opostas. Ou uma está certa, ou a outra está certa, ou as duas estão erradas, né? Então aqui, você não pode ter nenhuma alternativa que tem a 3 e a 4 juntas, ó. Então você já elimina a C. Certo? Agora vamos ver aqui. Eu voltei, né, e peguei o gráfico agora, dei um zoom e vamos ver, ó, a densidade do material é 10 gramas por ml. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos vir aqui no gráfico e vamos olhar. Ó. Em 10 gramas, a gente tem uma quantidade aqui de 1 ml, olhando os eixos do gráfico. Então, a 1 está certa, né? E se a 1 está certa, obviamente que uma coisa que tem 10 gramas por ml, ela é mais densa do que a água. Porque a água tem 1 grama por ml, é um conhecimento prévio, que você sabe, né? Todo mundo sabe que a água tem 1 grama por ml, não é? Então, é isso. A 1 está certa, portanto, a resposta aqui é da letra B. E a 3 também está certa, porque o material tem densidade superior à da água, certo? Então, olha só para vocês verem, né? Aqui,
eu não sabia se a 1 era certa ou se a 2 era certa. O que eu sabia era que ambas não poderiam estar certas. E aí eu eliminei a letra A e a letra C. Então, num contexto aí de prova, se você não conseguisse fazer nada, você tinha que chutar ou na B ou na D, certo? Então é isso, você tem que ficar bastante esperto aí. E aqui, de qualquer forma, ó, se a 2 estivesse certa no lugar da 3, esse material ele ia ser mais denso do que a água também. Porque se 1 litro, aliás, não, ia ser igual. Ó, se 1 litro do material pesasse 1000 gramas, a densidade desse produto, desse líquido, ia ser igual à da água. E aí, ele não ia nem flutuar e nem descer, ele ia ficar junto ali na água, ele ia ter a mesma densidade da água, ele ia ser água, entendeu? O que prova é que a 4 também estaria errada, mesmo se a 2 estivesse certa. Então aqui, ó, essa aqui não poderia ser. Ou seja, se você tivesse essa perspicácia, mesmo que você não entendesse nada de química, né, assim, dos conceitos, da leitura do gráfico, você ia ver que essa 2 e a 4, elas não poderiam estar ambas corretas, entendido? Então, esse tipo de análise eu gosto de fazer com vocês, igual aqui a gente resolveu o problema quimicamente, matematicamente, tudo. Mas você tem que se preparar para fazer aquilo que você não souber na prova. Por quê? As provas de múltipla escolha, as questões, né, as alternativas, elas estão ali para te ajudar. Então, você use as alternativas a seu favor. Correto?